Pare agora mesmo e reflita. Quem está ao seu lado está aproximando você de Deus ou afastando você das bênçãos que o Senhor preparou para a sua vida. Você tem carregado pessoas que parecem boas aos olhos humanos, mas que são um obstáculo, invisível entre você e o favor de Deus. Muitas vezes, não é o diabo lá fora que bloqueia seu avanço. É alguém perto demais, alguém que rouba sua paz, que semeia dúvida, que enfraquece sua fé, que impede você de crescer espiritualmente e você insiste em manter por medo, costume ou culpa. Mas escute, quando Deus quer te abençoar, Ele manda pessoas. Mas quando o inimigo quer te destruir, ele também manda pessoas. E é por isso que hoje, com temor e com amor, eu venho dizer: há amizades, relacionamentos e alianças que você precisa romper. Porque enquanto você estiver ligado a elas, o céu continuará fechado sobre a sua cabeça. Essa mensagem é um alerta. Não ignore. Deus está falando com você. Quando a vida para de fluir, quando as portas se fecham sem explicação, quando o coração se inquieta mesmo com orações constantes, é hora de perguntar com seriedade: Senhor, existe alguém em minha vida que está bloqueando as tuas bênçãos? Nem sempre o problema está em nós, nem sempre é o inimigo externo. Às vezes é a companhia errada no barco certo. E enquanto você mantiver essa pessoa a bordo, Deus não vai permitir que o navio avance. Foi isso que aconteceu com Jonas. Ele era profeta, ele tinha uma chamada, mas estava fugindo da vontade de Deus. E quando Jonas entra no navio, os outros homens não sabiam quem ele era, não sabiam o que ele carregava. Mas a tempestade veio, o mar se levantou, o pânico se espalhou e todos pagaram o preço por uma presença que não deveria estar ali. A Bíblia diz, em Jonas 1:4, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Deus fez isso. O texto é claro. Não foi Satanás, não foi azar, não foi coincidência. Foi Deus agindo para parar o avanço de um grupo por causa de um homem fora do lugar. E quantas vezes isso está acontecendo na sua vida? Você ora, jejua, busca respostas, mas está levando consigo alguém que Deus já mandou sair. E enquanto essa pessoa estiver a bordo, o vento de Deus sopra contra. É duro ouvir isso, mas é verdade. Aqueles marinheiros não conheciam Jonas. Eles estavam ali por seu trabalho, sua rotina. E ainda assim, estavam vivendo uma tormenta espiritual por causa de alguém que não era rebelde contra eles, mas contra Deus. Quantas vezes você está cercado por pessoas assim? Gente que parece tranquila, mas está em guerra com o céu. E por estar próximo, você é atingido pelos estilhaços da desobediência alheia. A Bíblia continua dizendo no verso 7, e dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. Eles sabiam. Algo estava errado. Eles não aceitaram o caos como normal. Eles foram buscar discernimento. E aqui está um ponto essencial para a sua vida espiritual. Você precisa parar de normalizar o que está desordenado. Se a tempestade não cessa, se a paz não volta, se o ciclo se repete, existe algo fora do lugar. E talvez o que está fora do lugar é alguém que você insiste em manter por perto, mesmo quando o Espírito Santo já te avisou para se afastar. Quando os marinheiros perguntaram a Jonas quem ele era, ele respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Jonas 1:9. Veja que Jonas ainda se dizia temente a Deus, mas estava em rebeldia ativa e mesmo assim falava do Senhor. Isso é profundo. Existem pessoas que falam de Deus, mas vivem em fuga. Elas usam o nome do Senhor, mas não vivem debaixo da vontade dele. E por isso, onde chegam, trazem perturbação disfarçada de espiritualidade. São Jonas dentro do barco,
com Bíblia na boca, mas com o coração longe da direção do céu. Você precisa ter discernimento, porque nem toda tempestade é para te destruir. Algumas tempestades são resposta de Deus à sua insistência em manter alianças que ele nunca aprovou. O verso 12 traz a chave: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Jonas sabia, e você também sabe. No fundo, o Espírito Santo já falou com você. Talvez não com palavras, mas com agitação, com perda de paz, com ciclos quebrados, com promessas que não se cumprem. A bênção está retida porque você ainda não jogou Jonas ao mar. E note, não é uma questão de ódio, de desprezo ou de julgamento. Jonas não era um homem mau, mas estava no lugar errado, e enquanto ele estivesse ali, Deus não podia agir. É isso que você precisa entender hoje com seriedade. Não é sobre ser cruel, é sobre ser obediente. Você pode amar alguém, mas se essa pessoa está fora da vontade de Deus e você se une a ela, você atrasa a sua colheita. O que aconteceu quando Jonas foi lançado ao mar? E cessou o mar da sua fúria. Jonas 1:15. A paz voltou. A calmaria chegou. O que as orações não resolveram, a obediência resolveu. Enquanto você insistir em orar para Deus restaurar algo que Ele mandou encerrar, o céu permanecerá fechado. A restauração só vem depois da renúncia correta. E veja que lindo, Deus não destruiu Jonas. Ele o preparou. Mandou um grande peixe, trabalhou com ele, tratou seu coração, mas isso só aconteceu depois que ele foi tirado do lugar errado. E você também precisa entender isso. O afastamento necessário não é para a destruição, é para o alinhamento, é para que Deus trate, cure e use, no tempo e no lugar certos. Talvez o que está faltando na sua vida não é mais oração, é obediência. Talvez a bênção está parada porque a tempestade que você está enfrentando não é sua, é de Jonas. E você está pagando o preço de estar junto com quem desobedece. É tempo de olhar para o barco da sua vida. É tempo de perguntar: Senhor, quem está aqui que não deveria estar? E quando o Espírito Santo te mostrar, não relute. Obedeça, porque do outro lado da renúncia há bênçãos esperando para serem liberadas. Que você tenha coragem, que você tenha discernimento e que você escolha a vontade de Deus, ainda que isso custe uma separação. Porque é melhor navegar com paz no coração do que naufragar por carregar quem Deus mandou deixar. Nem toda aliança que parece promissora aos olhos naturais é aprovada no céu. Há conexões que o mundo aplaude, mas que o Espírito Santo reprova em silêncio. E esse silêncio divino é um sinal de alerta que muitos escolhem ignorar. Quando você se liga a alguém que Deus já rejeitou, você não apenas corre o risco de ser arrastado para a queda alheia, você também bloqueia os céus sobre a sua própria vida, porque Deus não derrama bênção em solo contaminado por desobediência emocional. Em 2 Crônicas 18, a Bíblia nos mostra uma das histórias mais reveladoras sobre alianças perigosas. Josafá era um rei justo, temente ao Senhor, mas cometeu um erro fatal. Se aliou com Acabe, o rei de Israel, homem perverso, idólatra e rebelde contra Deus. Josafá sabia quem Acabe era. Sabia do seu histórico, da sua índole e de sua oposição aberta à vontade de Deus. Ainda assim, por alguma razão, talvez por diplomacia, por conveniência política ou por medo de conflito, Josafá se uniu a ele. Essa aliança parecia estratégica, parecia forte, parecia sábia aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus foi um desastre. Porque quando o justo se associa com o ímpio, ambos caminham para o campo de batalha espiritual, mas só um deles está coberto pela proteção do céu. Josafá aceitou lutar ao lado de Acabe,
O plano era enfrentar Ramote-Gileade. Antes da batalha, ele até pediu que se consultasse ao Senhor. Acabe chamou então 400 falsos profetas, todos dizendo: vai, porque Deus é contigo. Era tudo encenação, palavras vazias. Só havia um profeta verdadeiro, Micaías, que ousou dizer a verdade: subi e prosperareis. Mas eu vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. Era Deus avisando: essa batalha não tem a minha bênção. Essa aliança foi formada à revelia da minha vontade. Quantas vezes isso acontece na nossa vida? Pedimos a Deus que abençoe um plano que Ele jamais mandou executar. Formamos alianças por medo de ficar sozinhos, por desejo de aprovação, por conveniências humanas, e depois oramos pedindo livramento em guerras que Ele nunca ordenou lutar. Josafá foi para a guerra, e lá, no calor da batalha, Acabe tentou se esconder, disfarçando-se para escapar da sentença de morte. Josafá, por outro lado, foi exposto. Um guerreiro inimigo quase o matou, confundindo-o com Acabe. E a Bíblia diz que Josafá clamou ao Senhor, e Deus o livrou. Mas não sem antes experimentar o susto da morte, o pânico do erro e a humilhação pública de ter confiado no homem errado. Veja bem, Deus foi misericordioso com Josafá, mas a dor, o trauma, o vexame, esses não puderam ser evitados. Há alianças que nos colocam em batalhas desnecessárias, que drenam nossa energia espiritual, que colocam nosso chamado em risco, que nos fazem perder tempo, força, direção e visão. Deus pode até te livrar, mas por que você deveria entrar em algo que Ele nunca ordenou? Não são apenas os Acabes da vida que colocam você em perigo. É a sua decisão de se calar quando Deus já falou. É o seu medo de confrontar o que está errado. É o seu apego ao que Deus mandou soltar. É a sua carência que veste a desobediência com a roupa da compaixão. Deus te chamou para andar em santidade e você está tentando forçar alianças que o céu já rejeitou. É preciso coragem para romper com aquilo que Deus já não aprova. Nem toda afinidade vem de Deus. Nem todo laço é benigno. Nem toda conexão é bênção. Algumas são laços de alma que travam sua mente, esfriam seu coração e desalinham sua sensibilidade ao espírito. Quantos hoje estão vivendo uma fé diluída porque se cercaram de vozes que não temem a Deus? Gente que vive questionando os princípios da palavra, que relativiza o pecado, que ri da santidade, que desdenha da oração. Pessoas com quem você divide a mesa, mas que minam sua fé. E o pior, você sabe disso, mas continua ali, fingindo que não vê. Essa é a obediência seletiva. O cristão que obedece no que lhe convém, mas ignora os alertas do céu quando tocam em suas emoções. E essa seletividade tem um preço, porque não se brinca com a santidade de Deus. A unção é sensível. A presença do Espírito é santa. E o céu não se mistura com alianças feitas no chão da conveniência. Deus te ama e por isso Ele adverte. Não para te privar, mas para te proteger. Ele conhece o coração de quem está ao seu lado. E às vezes Ele te mostra através de atitudes, de palavras, de situações em que as máscaras caem. Mas o que você faz quando a verdade aparece? Você recua ou fecha os olhos e segue, esperando que as coisas melhorem? O problema é que não se melhora o que nasceu fora da direção de Deus. Pode ter flores, mas não terá raiz no céu. Pode ter aparência de paz, mas trará guerra espiritual. Pode ter sorrisos, mas roubará a intimidade com Deus. Você não foi chamado para agradar pessoas, foi chamado para agradar a Deus. E se Ele está mostrando que a aliança foi feita com alguém que Ele já rejeitou, o caminho certo é só um: romper com dor, mas com obediência. Porque a obediência cura, liberta, restaura,
e desbloqueia o céu que estava fechado sobre a sua cabeça. Josafá sobreviveu, mas aprendeu. Em 2 Crônicas 19, ao retornar, ele foi repreendido pelo profeta Jeú. Devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que aborrecem ao Senhor? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Essa palavra não era para o mundo, era para um rei justo, para alguém que temia ao Senhor. Ou seja, até os servos de Deus precisam ouvir. Cuidado com as alianças que você faz. Deus vê, Deus pesa e Deus exige santidade. Hoje, o Espírito Santo está te dizendo com amor e autoridade: rompa com o que eu já rejeitei, não por orgulho, não por vingança, mas por santidade. Porque enquanto você estiver ligado a Acabe, você nunca verá a plenitude que eu preparei para a sua vida. Que haja discernimento, que haja coragem, que haja temor. Porque quem honra a Deus acima de tudo, nunca perde, só é poupado. Não é todo sentimento que nasce do coração que foi plantado por Deus. Existem amores que não libertam, aprisionam. Existem afetos que não edificam, destroem. E se você não aprender a discernir a origem espiritual de uma relação, pode se ver apaixonado por aquilo que Deus já está tentando arrancar da sua vida. O amor, quando nasce fora da vontade de Deus, se transforma numa prisão espiritual que te amarra ao pecado e impede que a graça flua com liberdade. A Bíblia nos apresenta um dos exemplos mais tristes dessa realidade na história de Sansão e Dalila. Em Juízes 16, vemos um homem separado por Deus desde o ventre, consagrado, ungido com uma força sobrenatural, mas que permitiu que sua paixão por uma mulher o afastasse do propósito que Deus havia estabelecido para a sua vida. Sansão era um guerreiro, um juiz, alguém chamado para libertar Israel, mas no meio do caminho se apaixonou por alguém que jamais foi enviada por Deus. Dalila não amava Sansão, ela o manipulava, ela negociava com seus inimigos. Ela se aproximou com a promessa da sedução, mas com a intenção da traição. E o mais assustador não foi a estratégia dela, foi a cegueira dele. Porque mesmo depois de várias tentativas de descobrir o segredo da força de Sansão, mesmo após Dalila mostrar claramente suas intenções, ele permaneceu ligado emocionalmente àquilo que estava destruindo sua vida espiritual. Você consegue enxergar isso hoje? Quantos homens e mulheres de Deus estão vivendo presos em relacionamentos que os afastam de sua missão? Relações que começaram com carinho, mas se tornaram fontes de ansiedade, medo, controle e impureza. Não é raro ver gente chamada, talentosa, com promessas sobre a vida, completamente paralisada por um amor que Deus nunca aprovou. Sansão ignorou os sinais. Ele não caiu de repente. Ele foi se desgastando. Foi se acostumando com a presença de alguém que não temia o Senhor. Foi se rendendo pouco a pouco até entregar o que jamais deveria ser dito. E então, a consequência. Dalila corta o cabelo dele, o símbolo da sua aliança com Deus, e ele acorda pensando que ainda tem a força, mas o Senhor já havia se retirado dele. Esse é um dos versículos mais tristes da Bíblia, mas não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Juízes 16:20. Quando você insiste em permanecer numa relação que ofende os princípios de Deus, você corre o risco de se acostumar tanto com o erro que nem percebe quando a presença do Espírito vai embora. Você continua indo à igreja, continua falando de Deus, continua tentando fazer tudo igual, mas já não há mais unção, não há mais direção, não há mais paz. E o que acontece a seguir é ainda mais profundo. Sansão, o homem que uma vez matou 1000 homens com uma queixada de jumento, agora é capturado, humilhado, tem os olhos furados e é levado como escravo. Perceba, a paixão cega foi seguida por cegueira real. Ele perdeu a visão porque já estava cego espiritualmente muito antes. Essa é a consequência de viver amarrado a um sentimento que Deus nunca sancionou. Existe algo mais cruel do que
Estar preso a alguém que te tira de Deus. Você se sente amado, mas ao mesmo tempo distante da presença. Você acha que está completo, mas está vazio por dentro. Você justifica dizendo, mas eu amo. Mas o verdadeiro amor, aquele que vem de Deus, não te amarra ao pecado. Ele te conduz à santidade. Ele te aproxima da verdade. Ele te fortalece na fé. Se esse amor está te afastando da oração, te tirando da presença, te arrastando para longe dos princípios da palavra, então esse amor é uma armadilha disfarçada de carinho. E muitos não têm coragem de admitir. Justificam dizendo que vão orar para que a pessoa mude. Alegam que vão ganhar a alma daquela pessoa. Mas no fundo, estão usando a fé como desculpa para manter um laço emocional que já foi condenado pelo Espírito Santo. Não se trata de julgar o outro. Trata-se de discernir o quanto essa ligação está te enfraquecendo, te confundindo, te amarrando espiritualmente. Sansão só recuperou sua força quando se arrependeu e reconheceu a sua fraqueza diante de Deus. A Bíblia diz que ele orou pedindo que o Senhor lhe restaurasse a força mais uma vez, e Deus, em sua misericórdia, o ouviu. Mas perceba, a unção voltou, mas os olhos ele não recuperou. Ele venceu a última batalha, mas não escapou das cicatrizes da sua desobediência. O preço por amar errado pode ser alto. Não porque Deus castiga, mas porque a colheita é natural, onde houve uma semeadura fora da direção. Amar alguém que te tira do centro da vontade de Deus é como tentar construir uma casa sobre areia. Cedo ou tarde vai ruir. Pode ter paixão, pode ter promessas humanas, pode até ter alianças emocionais, mas se não tiver a aprovação do céu, é questão de tempo até que tudo desmorone. O que você está permitindo por medo de ficar sozinho? O que você está tolerando por costume emocional? O que você chama de amor, mas que está te roubando a fé, o sono e a força? Se Deus está te mostrando que essa relação é uma prisão disfarçada de romantismo, então o amor verdadeiro vai exigir coragem para romper. Não por orgulho, mas por obediência. Deus não aprova o que te aprisiona ao erro. Ele não valida relações construídas em cima da carência, da rebeldia ou da permissividade. A bênção dele não habita onde o pecado é sustentado por conveniência emocional. Se for de Deus, esse amor vai te santificar, vai te impulsionar, vai te curar. Mas se for do inimigo, vai te confundir, te amarrar e te afastar do propósito. É tempo de abrir os olhos espirituais antes que seja tarde. Porque há pessoas que só se libertam quando a dor do aprisionamento se torna maior que o apego ao sentimento. Mas o Espírito Santo está te chamando hoje para sair desse ciclo sem precisar chegar ao fundo do poço. Romper com uma prisão afetiva é doloroso, mas é também o primeiro passo para a verdadeira liberdade espiritual. E quando você escolhe a vontade de Deus acima dos seus desejos, Ele te honra, Ele te restaura. Ele te prepara para viver um amor que nasce do céu e que nunca te afasta da presença, mas te leva mais perto dela. O amor verdadeiro não te cega. Ele te faz enxergar. Ele não te amarra. Ele te liberta. E ele nunca, jamais, vai te separar de Deus. Existem amizades que abraçam, mas ao mesmo tempo desviam o nosso olhar do propósito eterno. Amizades que parecem fiéis, mas cujas palavras soam como consolo carnal, quando o céu exige obediência radical. Nem toda proximidade significa edificação. Nem toda lealdade é espiritual. Algumas vozes ao nosso lado estão tão disfarçadas de afeto que se tornam perigos invisíveis, bloqueando o céu sobre nossas vidas. Em Marcos 8:33, Jesus viveu um momento que deveria nos fazer tremer. Após anunciar aos discípulos que era necessário sofrer, ser rejeitado, morrer e ressuscitar, Pedro, um dos mais íntimos,
o toma à parte e tenta dissuadi-lo. Senhor, isso não te aconteça. Era uma frase carregada de preocupação. Uma fala que, aos olhos humanos, poderia parecer carinho, zelo, amor, mas Jesus, com olhos espirituais, discerniu imediatamente a origem daquela influência e respondeu com autoridade: Para trás de mim, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Jesus não expulsou Pedro, não cortou a amizade, mas expôs a verdade por trás da fala. Ele não reagiu ao homem, ele reagiu ao espírito que tentava desviá-lo da cruz. Isso é discernimento, isso é maturidade espiritual. É saber, reconhecer que até os mais próximos podem se tornar pedras de tropeço se não estiverem alinhados com o propósito de Deus para a nossa vida. Quantas vezes você se deixou levar pela fala de alguém próximo que, com aparência de lealdade, te incentivou a sair do caminho? Estreito, aquela pessoa que te disse: você não precisa se sacrificar tanto assim, ou Deus entende que você está cansado, ou ainda, para que tanto esforço, para que tanta renúncia? Essas palavras soam doces, mas escondem veneno. São sementes de fraqueza espiritual disfarçadas de cuidado humano. E quando você não tem discernimento, acaba tomando conselhos que te afastam da cruz que você foi chamado a carregar. É exatamente assim que o inimigo trabalha. Ele não vem com chifres e tridente. Ele vem pela boca de quem você ama, com argumentos que parecem lógicos, sensatos, confortáveis. Mas são ideias que não nasceram no céu. Nasceram no medo, na carne, na dúvida. E tudo que nasce da carne bloqueia o fluir da bênção espiritual. Jesus estava determinado a cumprir sua missão. Ele sabia que precisava passar pela cruz. E qualquer sugestão que o desviasse disso era, para ele, um atentado espiritual. Não importa de quem viesse, mesmo sendo Pedro. Mesmo sendo um dos 12, mesmo sendo alguém cheio de boas intenções, porque intenção não justifica desvio, e amor humano não pode competir com o propósito divino. Essa palavra é dura, mas necessária. Há pessoas que você ama profundamente, que caminham ao seu lado há anos, mas que hoje se tornaram instrumentos de distração espiritual. Elas não te odeiam, elas não te perseguem, elas te admiram, mas sem perceber, elas te afastam da disciplina, da consagração, da obediência. Elas preferem ver você confortável do que santo, preferem te ver sorrindo na carne do que crescendo no espírito. E se você não despertar, continuará cercado de gente que se importa, mas que rouba sua fé. Gente que diz o que você quer ouvir, mas jamais te confronta com o que Deus está exigindo de você. Gente que ora por você, mas jamais ora com você. Gente que se aproxima nas horas de lazer, mas desaparece nas horas de jejum. São os amigos da superfície, leais à convivência, mas não ao seu destino eterno. É preciso coragem para examinar as vozes que influenciam sua jornada. Nem todas estão ali por acidente. Algumas são inseridas exatamente para tirar sua sensibilidade, para enfraquecer sua convicção, para fazer você duvidar daquilo que Deus já falou claramente. E se você não tiver a firmeza de Cristo para dizer para trás de mim, você se tornará mais próximo das opiniões humanas do que da vontade de Deus. O que está em jogo não é o fim de uma amizade, é a sua vida espiritual, é a sua eternidade, é a missão que Deus colocou nas suas mãos. Há momentos na caminhada em que você precisa escolher, ou agrada a voz do amigo, ou obedece ao chamado de Deus. E o céu só se abre para quem escolhe o altar, ainda que tenha que se afastar de quem ama. Não é sobre cortar laços com ódio. É sobre colocar cada relacionamento sob o crivo da santidade. Amizades saudáveis edificam. Elas te lembram da cruz, te empurram para a oração, te confrontam com amor quando você começa a se desviar.
São amigos que choram com você, mas te empurram para os pés do Senhor e não para os braços do mundo. Você precisa de gente que ama mais sua alma do que sua aparência. Gente que prefere te ver chorando no altar do que sorrindo no pecado. Gente que se incomoda quando vê você esfriando e que não tem medo de te chamar de volta para o fogo de Deus. Mas para isso, você precisa examinar quem tem voz no seu ouvido. Porque quem você escuta molda quem você se torna. Se as vozes que te cercam são mornas, suas decisões também serão. Se os conselhos que você recebe são carnais, suas escolhas se afastarão do Espírito. A bênção de Deus não é bloqueada apenas por pecados grosseiros, mas por amizades que te mantêm confortável demais para buscar mais. Confortável demais para jejuar. Confortável demais para obedecer. E Deus não opera em zonas de conforto. Ele opera onde há fé, renúncia e decisão. O Espírito Santo está te alertando. Não se acomode com amizades que não te conduzem à presença. Não aceite conselhos que te afastam da obediência. Não permita que a lealdade a uma pessoa se torne deslealdade ao seu chamado. Jesus nos ensinou que até Pedro podia ser usado momentaneamente pelo inimigo. E se o Mestre repreendeu sem medo, quem somos nós para ficarmos em silêncio quando o Espírito nos mostra que a influência é nociva? É hora de fazer uma escolha. Pode doer, pode assustar, pode ser difícil, mas se for para manter o céu aberto sobre a sua vida, então vale a pena. Porque ninguém que escolhe o propósito acima das emoções sai perdendo. Deus honra. Deus recompensa. E Deus envia novas conexões, agora alinhadas com o que Ele está construindo em você. Você foi chamado para viver o que o céu preparou. E se isso exige deixar algumas vozes para trás, então caminhe com coragem, porque a obediência pode custar pessoas, mas o preço da desobediência é o bloqueio das promessas. Escolha o que o Espírito está pedindo, escolha o céu, escolha a cruz, escolha o altar, ainda que custe uma amizade, porque só assim as portas do céu permanecerão abertas sobre você. Existem momentos em que a alma grita antes do coração entender. Você sente que algo está fora do lugar, mesmo sem saber explicar. Dorme com peso, acorda com ansiedade. As orações não fluem como antes. Há uma inquietação constante, uma espécie de resistência invisível travando o ambiente ao seu redor. Você já percebeu isso, mas insiste em seguir como se nada estivesse acontecendo. Mas há algo que você precisa encarar com seriedade. Quando o Espírito Santo dá um alerta, ignorar esse aviso é o caminho mais rápido para perder aquilo que Deus te confiou. Deus não é um Deus que nos surpreende com destruição. Ele avisa, Ele antecipa, Ele sussurra no Espírito, Ele te mostra em sonhos, Ele permite atrasos inexplicáveis, fechamentos de portas que antes estavam abertas, mudanças repentinas de clima espiritual. Ele tenta, de todas as formas, nos impedir de avançar em caminhos que Ele nunca abençoou. Mas nós, com nossos sentimentos teimosos, com nossas emoções descontroladas, com nossa lógica humana, silenciamos a voz do céu e seguimos guiados pelo que é confortável, e não pelo que é santo. A palavra diz em Provérbios 3:6, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. O problema é que muitos reconhecem a presença de Deus apenas quando estão em crise, mas não o colocam no centro das decisões diárias. Consultam o céu quando tudo dá errado, mas ignoram os sinais quando tudo parece caminhar bem aos olhos humanos. E é justamente aí que o perigo espiritual se instala, na falsa paz de quem caminha fora da direção, mas acha que ainda está sob a bênção. O Espírito Santo fala, e ele não grita, ele convence, ele inquieta, ele tira a paz quando algo não é dele.
Mas se você insistir em manter perto o que Deus já pediu para você soltar, a consequência será sempre o bloqueio da colheita. Porque Deus não derrama promessa onde há resistência à sua voz. Quantas vezes Ele já te mostrou o caminho? Quantas vezes Ele usou alguém para confirmar o que você já sentia no íntimo? Quantas vezes você sonhou com pessoas te puxando para baixo, com laços se quebrando, com portas se fechando? Quantas vezes, depois de uma conversa, você saiu com o espírito oprimido, mesmo que a conversa parecesse normal? E mesmo assim, você seguiu, como se fosse apenas coisa da sua cabeça. Mas não era. Era o Espírito Santo. Era Deus tentando proteger você antes da queda. Só que tem gente que prefere lidar com as consequências do que obedecer ao primeiro alerta. E quando o prejuízo chega, quando a porta se fecha, quando a amizade apodrece, quando o relacionamento vira uma prisão, só então começam a perguntar: Senhor, por que não me avisaste? E o céu com tristeza responde: eu avisei, você que escolheu não escutar. O Espírito de Deus não é um hóspede passivo. Quando ele habita em você, ele se manifesta, ele interfere, ele guia, mas ele também se entristece. E quando você começa a ignorar os sinais, você corre o risco de silenciar a voz que deveria ser a mais ouvida na sua vida. Ele avisa quando aquela sociedade é perigosa. Ele avisa quando aquela amizade é tóxica. Ele avisa quando aquele namoro vai te destruir. Ele avisa quando aquele ambiente já não é mais lugar de permanência. Ele avisa quando a palavra que você ouviu não vem do trono, mas da alma de alguém. Ele avisa quando seu coração está se inclinando para o que Deus não quer. Mas você precisa querer ouvir, você precisa querer obedecer, porque Deus nunca força ninguém a sair de onde o próprio orgulho decidiu ficar. A questão aqui não é cortar laços por mágoa, não é se afastar com raiva ou soberba, é separar-se com temor, é obedecer sem rancor, é deixar ir sem ódio, mas com reverência à direção do céu. Deus não quer sua vingança, Deus quer sua santidade, e a santidade exige separação, não por sentimento, mas por obediência. Porque onde há mistura, há confusão. Onde há confusão, há atraso. E onde há atraso, as promessas se tornam miragens no deserto. Você ora por portas abertas, mas permanece abraçado ao que o céu fechou. Você jejua por respostas, mas não tem coragem de soltar o que está amarrando sua jornada. Você pede por crescimento, mas rejeita o corte necessário para que a raiz cresça em solo fértil. E o Espírito Santo continua ali, esperando que você finalmente reconheça a verdade. A sua resistência está bloqueando o mover de Deus. Não, é o diabo. Não é a inveja, não é a perseguição. É sua desobediência silenciosa, sua tentativa de manter o que Deus já não está mais sustentando, sua relutância em abrir mão daquilo que você achava essencial, mas que Deus já declarou como impedimento. E se você continuar fingindo que não entende, o tempo vai passar, a estação vai virar e aquilo que era uma bênção disponível se tornará uma oportunidade perdida. Porque o céu trabalha com tempos. E quando Deus chama, Ele espera uma resposta imediata, não um argumento emocional. Deus está te ensinando a discernir, e discernimento não é apenas perceber o mal quando ele se apresenta com feiura. É reconhecer o mal quando ele vem bonito, agradável, mas fora da direção de Deus. É ter a coragem de dizer não para o que todos estão dizendo sim, porque você ouviu algo que ninguém mais ouviu. É ter a fé de dar um passo no escuro, confiando que o Espírito te guiará no caminho certo. É renunciar àquilo que parecia bom, mas que no fundo estava roubando sua unção. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Ouça os sinais. Preste atenção nos alertas. Honre a inquietação que Ele planta no seu peito. Obedeça quando tudo dentro de você grita que é hora de soltar.
Porque as maiores bênçãos de Deus são liberadas depois de atos de obediência que ninguém entende, mas o céu recompensa. Você não precisa entender tudo para obedecer. Basta confiar. Deus não erra. E quando Ele manda soltar, é porque o que Ele tem para entregar é maior do que aquilo que você está tentando segurar. O Espírito Santo já falou. Agora a decisão está em suas mãos. Solte o que Ele já pediu e prepare-se. O céu está esperando sua obediência para liberar o que estava travado. Obedecer a Deus nunca foi sinônimo de conforto. Às vezes, obedecer significa olhar nos olhos de alguém que você ama e com o coração partido dizer: eu não posso continuar com isso. Deus está me chamando para algo maior. Sim, há uma dor que acompanha a obediência. Uma dor que aperta o peito, que arranca lágrimas, que fere a alma. Mas essa dor é semente de um milagre. Porque onde há renúncia por causa da vontade de Deus, há também uma colheita que o mundo não consegue explicar. A Bíblia nos mostra isso com clareza na história de Abraão e Ló, registrada em Gênesis 13. Ambos haviam prosperado. Seus rebanhos haviam se multiplicado. Mas havia um problema que não podia mais ser ignorado. O ambiente estava ficando insustentável. Os pastores de Abraão e os de Ló começaram a brigar. O conflito era constante e a harmonia que existia se perdeu. Abraão poderia ter imposto sua autoridade. Afinal, ele era o mais velho, o escolhido, o homem da promessa. Mas ele não agiu com orgulho, ele agiu com sabedoria. Olhou para Ló e disse: não haja contenda entre mim e ti. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se escolheres a direita, irei para a esquerda. Ali, naquele gesto aparentemente simples, Abraão estava liberando o que Deus já queria que fosse liberado há muito tempo. Porque há separações que são necessárias. Não porque o outro é inimigo, mas porque o propósito de Deus para a sua vida não pode mais caminhar lado a lado com pessoas que não enxergam o mesmo céu que você. Ló era família, era parente de sangue. Alguém que havia caminhado com Abraão por anos, mas a presença de Ló estava ligada à instabilidade, à mistura, à dúvida. Ló representava a alma dividida. Ele tinha olhos para Sodoma. Seu coração estava inclinado para o que era conveniente, fértil aos olhos humanos, mas espiritualmente arriscado. E Abraão, homem de fé, entendeu: não posso chegar ao lugar que Deus me prometeu enquanto estiver arrastando comigo alguém que está olhando na direção contrária da promessa. Quantos hoje estão paralisados espiritualmente por causa de alguém que caminham ao lado, mas que não compartilha da mesma visão de fé? Gente que vive dividida entre o altar e Sodoma, entre a santidade e o conforto, entre a presença de Deus e as oportunidades do mundo. Você não pode esperar colher as promessas de Deus enquanto insiste em manter alianças que Ele já sinalizou para romper. É duro, mas é libertador. O mais profundo dessa história está no versículo 14. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás. Veja bem, Deus só mostrou a terra da promessa depois que Ló se afastou. Enquanto Ló estava ali, havia confusão, havia interferência, havia contenda. Mas quando a separação aconteceu, os olhos espirituais de Abraão se abriram e ele finalmente pôde enxergar o que o céu queria entregar. Você entende o que isso significa? Tem promessas que Deus só vai liberar depois que você soltar o que Ele já pediu. Tem visões que só vão se abrir quando você deixar ir o que está impedindo a luz do céu de brilhar sobre você. Tem direções que só serão reveladas quando você romper com o que está segurando por apego emocional. O problema é que você quer a visão de Abraão, mas sem a separação de Ló. A obediência vai doer,
Você vai chorar, vai se sentir culpado, vai ser mal interpretado, vai ter noites longas, perguntas sem resposta, saudade do que ficou. Mas em meio a tudo isso, você vai começar a ouvir a voz de Deus com clareza como nunca antes. Vai ver portas se abrindo, vai experimentar leveza, vai sentir o céu conspirando a seu favor. Porque agora você está andando sem o peso daquilo que o Senhor não mandou carregar. A presença de Deus é sensível e Ele não divide espaço com o que Ele mesmo já pediu para você deixar. Quando você obedece, o ambiente muda, a atmosfera espiritual se alinha, o céu responde, não por mágica, mas porque a obediência gera acesso. E acesso traz manifestação. Abraão não perdeu ao liberar Ló. Ele ganhou visão, ganhou território, ganhou direção. Porque quando você solta aquilo que te prende, Deus te entrega aquilo que te transforma. E esse é o ponto de virada na sua jornada. Você já ouviu os alertas, já sentiu os toques do Espírito, já enfrentou as inquietações. Agora é hora de dar o passo mais difícil. Romper, renunciar, soltar, não com ódio, não com orgulho, mas com convicção. Porque você sabe que o que está por vir vale mais do que tudo que você está deixando para trás. Não tenha medo de perder o que Deus não te prometeu. Não tenha medo de seguir sozinho por um tempo. Deus nunca tira algo sem ter algo maior para entregar. Mas Ele espera ver sua coragem antes de abrir o próximo capítulo. Ele espera ver sua fé antes de revelar o próximo destino. Não se trata apenas de cortar pessoas. Trata-se de confiar em Deus o suficiente para seguir mesmo quando o corte dói. É nesse lugar de dor que o milagre começa. Porque Deus nunca opera em corações divididos. Ele derrama sua promessa em corações inteiros, que preferem obedecer a sofrer a consequência da desobediência. Não permita que o medo da solidão impeça você de viver a plenitude. Não deixe que o apego a quem você ama te afaste de quem Deus quer que você se torne. Algumas pessoas fizeram parte do caminho, mas não pertencem ao destino. E quando você finalmente entender isso, e com lágrimas disser sim à vontade de Deus, o céu vai te responder com bênçãos que estavam retidas há anos. A separação certa antecede a promessa certa. O rompimento certo abre o caminho certo. A renúncia certa destrava o tempo certo. E o céu nunca falha com quem decide obedecer, mesmo que para isso precise caminhar com os olhos cheios de lágrimas e o coração firme na fé. Quando você rompe com o que Deus mandou deixar, o céu não apenas abre sobre a sua cabeça, ele passa a fluir através de você. A sua obediência não é um fim em si mesma, é o começo de algo muito maior. Deus não quer apenas te libertar de pessoas, ambientes e alianças erradas. Ele quer te estabelecer como um canal de bênçãos para outras vidas. Ele quer que o que você superou se torne ponte para outros passarem. O que você enfrentou, em silêncio, Ele quer usar como testemunho para curar famílias, levantar outros caídos, inspirar vidas que hoje estão à beira da desistência. É por isso que a sua separação não foi por acaso. O seu afastamento não foi castigo. Foi preparação. Deus estava tirando de perto de você tudo que abafava sua essência, tudo que desviava seu propósito, tudo que distorcia o seu chamado. Ele não queria apenas limpar o caminho, ele queria te posicionar para algo eterno. Na história de José, vemos esse plano com perfeição. José não escolheu ser traído, não escolheu ser vendido, não pediu para ser afastado da família, nem para ser lançado numa prisão injusta, mas em meio a todo o sofrimento, Deus estava escrevendo uma história de salvação para muitas pessoas. Em Gênesis 45, quando José se revela a seus irmãos, ele não fala de mágoas, nem cobra explicações. Ele diz:
Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Essa é a chave espiritual que transforma a dor em destino. José entendeu que tudo o que passou o estava posicionando para um propósito que era maior do que ele mesmo. Ele não foi separado apenas para ser abençoado. Ele foi separado para ser bênção. E esse é o chamado que paira agora sobre a sua vida. A sua obediência vai abrir portas que outros jamais conseguiriam atravessar sem você. Você precisa parar de olhar para trás com pesar. Deus não errou em te tirar daquele ambiente. Ele não falhou ao permitir aquele corte. O que parecia perda era construção. O que doeu, na verdade, te limpou. E agora, com o coração mais leve, com os olhos mais limpos, com a fé mais firme, você está pronto para ser resposta para quem ainda está preso onde você já saiu. Você tem autoridade sobre o que venceu. Você carrega autoridade espiritual para falar de libertação, porque você escolheu obedecer quando tudo dentro de você queria ficar. Você carrega autoridade para curar, porque soube romper, porque não se acovardou, porque preferiu a dor da renúncia ao veneno da estagnação. Deus viu cada lágrima, cada decisão difícil, cada noite que você passou em silêncio, segurando uma batalha dentro da alma. E agora Ele te diz: você está pronto. Agora é sua vez de ser canal, de levantar outros, de estender a mão, porque o que antes te derrubava, agora será a plataforma para o meu agir. José poderia ter se vingado, poderia ter fechado o coração, poderia ter se distanciado de tudo e de todos, dizendo: agora estou no trono e ninguém mais me toca. Mas ele escolheu a graça, ele escolheu a reconciliação, ele escolheu perdoar. E, mais do que isso, ele escolheu abençoar. Porque quando alguém entende o propósito da dor, passa a viver com a consciência do chamado. Você não está onde está apenas para dizer que venceu. Você está aí porque Deus quer que outros vençam através de você. Você não foi curado apenas para viver bem. Você foi curado para levar cura. Você não foi levantado apenas para respirar em paz. Você foi levantado para soprar vida sobre os outros. É assim que o céu trabalha. Ele separa, ele trata, ele molda e depois ele envia. E o envio sempre vem com missão. Você foi separado para uma geração. Deus quer usar a sua história para alcançar quem está sendo sufocado agora pelo mesmo tipo de prisão que um dia você teve que romper. Ele quer usar o seu sim para salvar casas, restaurar destinos, libertar mentes. O afastamento que você enfrentou foi plano de restauração futura. José foi arrancado de perto de seus irmãos, sim, mas foi para que um dia ele tivesse pão para alimentar a todos quando chegasse o tempo da fome. Talvez agora você esteja vivendo esse momento de reconstrução, sentindo que ainda há pedaços soltos, feridas em processo, lacunas de respostas. Mas o Espírito do Senhor declara: o tempo da fome está chegando, e você será o instrumento que Deus usará para saciar outras vidas. Você precisa sair do lugar da dor e entrar no lugar do propósito. Você precisa parar de perguntar por quê e começar a dizer para quê. Porque quando você entende o para quê, o sofrimento ganha sentido e a obediência se torna leve, mesmo quando ainda carrega cicatrizes. Deus está formando em você um coração de instrumento. Não mais como quem espera por milagres, mas como quem carrega milagres nas mãos. Você foi forjado no fogo, e agora é tempo de ser voz no deserto. É tempo de levantar os abatidos, de orientar os perdidos, de abraçar os que estão quase desistindo, porque você sabe o caminho de volta. Você foi por ele, com lágrimas, com dor, mas chegou. E agora precisa ser ponte. Não subestime a sua trajetória. Deus estava em cada detalhe. O céu está prestes a usar cada página da sua história para escrever o milagre de alguém. Mas você precisa se posicionar com fé.
você precisa abrir os braços e dizer: Senhor, usa minha obediência para alcançar quem ainda está preso. E o mais lindo é que quando você se torna canal, Deus nunca deixa você vazio. Ele te enche primeiro para depois te derramar sobre os outros. Ele te cura primeiro para depois te usar como cura. Ele te fortalece para depois te enviar. Porque o céu nunca envia soldados feridos para guerras espirituais. Ele cura antes de comissionar. E você foi curado para isso. Para ser ponte, para ser rio, para ser resposta, para ser canal. E agora, preste atenção com temor. Quando você se afasta do que bloqueia suas bênçãos, Deus aproxima aquilo que Ele sempre quis te entregar. Você achou que estava perdendo, mas Deus estava apenas abrindo espaço para o que é eterno. O que foi embora, Deus permitiu. Mas o que está chegando, é Ele mesmo quem está enviando. Não recue, não silencie, não tema. Você não é só abençoado, você é um canal de bênçãos, e onde você chegar, a promessa chegará com você. Onde você falar, a verdade será liberada. E onde você estender as mãos, o céu tocará através da sua vida. Você obedeceu. Agora é tempo de fluir. Que o Senhor te revista com coragem para obedecer, discernimento para se afastar do que bloqueia suas promessas e graça abundante para ser um canal vivo de bênçãos onde você estiver. Que tudo o que antes te prendia seja rompido e que a partir de hoje você viva a plenitude do propósito para o qual foi separado. Em nome de Jesus, receba força, direção e paz. Amém.